Fala pessoal, voltei aqui, tá, para trazer então aplicações das nossas derivadas parciais, tá, gente? Então a primeira aplicação, né, que eu comentei com vocês no vídeo anterior, fala sobre testes de microprocessadores, tá? Então um reticulado de bolas, ele consiste num microprocessador ligado a uma placa por pequenas bolas de solda de raio R em milímetros, tá? Separadas por uma distância de L milímetros. Os fabricantes testam a confiabilidade do reticulado sujeitando-o a ciclos repetidos, em que a temperatura varia de 0 a 100 graus Celsius num período de 40 minutos. Tá? Então aqui a gente tem a representação do reticulado, tá? De bolas, o processador e a placa. Né? Então essas bolas têm um determinado raio R e uma distância entre elas de comprimento L. Tá? Bom, gente, a gente tem um modelo, né, então, que ele estima para nós o número médio de ciclos, tá, necessários até esse processador gerar falha, tá? Então, quantos ciclos ele suporta até ele gerar uma falha. E essa forma, né, esse número médio, ou esse N ciclos médio, ele é dado pela expressão 2.200 vezes R dividido por L vezes D elevado a 1,9. Tá? Ou seja, o nosso número médio, N, de ciclos, ele nada mais é que uma função de três variáveis dada por raio, comprimento e D. Né? O que é esse D? Esse D ele representa então a diferença entre os coeficientes de expansão do processador e da placa, né? Já que vai ocorrer aí uma variação de temperatura, essa placa, esse processador, eles vão sofrer uma expansão térmica, tá? Então o coeficiente de dilatação desses dois materiais, né? Tanto do processador quanto da placa, tá? E o ideal é que a gente consiga verificar, né, quantos ciclos são necessários ou quanto que vai ser a variação de ciclo em determinado momento. Tá? Então, a gente pode estar estimando essa variação, ou seja, esse ΔN, né, do número médio de ciclos, tá, utilizando a seguinte expressão. Tá? Essa aproximação dada, então, é por ΔN aproximadamente igual ao diferencial de N em relação ao diferencial de L vezes o ΔL, né? Ou seja, o diferencial da nossa expressão na variável L, tá? Dado ou vezes isso para a variação desse comprimento L, que é a distância entre as bolas, nossa bola, né? Bom, gente, então, primeiro, né, a gente consegue calcular essa variação do comprimento, nosso ΔL, tá, pela diferença. Então, ele está dizendo que o L ele for aumentado de 0,4 para 0,42, tá? Então, milímetros no caso, né? Então, 0,42 menos 0,4, nós vamos ter, então, uma variação do nosso comprimento de 0,02. Perfeito. Tá? Então a gente já determinou a variação de L. O que nós precisamos agora? Calcular, né, ou determinar o diferencial dessa função, dessa expressão, tá? E calcular ela para os nossos valores ou para o nosso ponto. Quais são os pontos, né, gente? É o ponto inicial. Tá? Então, qual é o ponto que ele está inicialmente? Inicialmente, ela apresenta as bolas apresentam raio de 12 centímetros, né, 0,12 milímetros, na verdade, apresentam comprimento de 0,4, tá? E apresentam um coeficiente D, tá? De 10, tá? Que é a relação entre os coeficientes de expansão. Né? Então, vamos calcular o diferencial dessa nossa expressão. Então, o diferencial de N em relação ao diferencial de L vai ser dado pelo diferencial da nossa expressão. A nossa expressão, então, é 2.200 vezes R elevado a 1,9 dividido por L vezes D,
tá? A gente precisa fazer o diferencial desta função em relação ao nosso diferencial em L, tá? Gente, estamos trabalhando com a variável L, tá? Então quer dizer que raio, né, e o coeficiente D, eles são constantes, assim como o 2200, tá? Então a gente pode tá já assumindo que esses valores são constantes, multiplicativos, então a gente pode colocar fora do nosso diferencial, tá? Então a gente vai ter 2200 vezes R dividido por D. Não esquece que eles estão elevados a 1,9, tá? Vezes, então, o diferencial de 1 sobre L, tá? É o que vai sobrar aqui, tirando toda essa expressão, a gente vai ter 1 sobre L. Só fazendo a ressalva, 1 sobre L, elevado, claro, né, a 1,9, ele vai ser igual a L elevado a menos 1,9, né? A propriedade da inversão, tá? Então, nosso diferencial de L elevado a menos 1,9 em relação ao diferencial de L, tá? Então, essa expressão vai estar gerando para a gente a derivada de L elevado a menos 1,9 vai descer 1 menos 0,9 vezes, então, toda a nossa expressão 2.200 vezes R dividido por D elevado a 1,9, tá? Vezes, subtrai o 1, a gente vai ter então L elevado a menos 2,9. Tá? Então esse é o nosso diferencial. E a gente precisa calcular esse diferencial, então, no ponto que nos foi fornecido. Tá? Então o nosso diferencial de N em relação ao diferencial de L no ponto P, tá? Ele vai ser dado por menos 1,9 vezes 2.200 vezes o valor do raio, que no caso é 0,12, dividido pelo nosso valor de D, que no caso é 10, tá? Vezes L elevado a menos 2,9, e o nosso L inicialmente é 0,4, então 0,4 elevado a menos 2,9, tá? Então esse vai ser o valor do nosso diferencial em P, né, no ponto que a gente tem inicialmente. Vou pegar a calculadora, vamos fazer essa expressão, né? Então, menos 1,9 vezes, abre parênteses, 2.200 vezes 0,12 dividido por 10, fechou parênteses, e elevado a, esqueci de colocar aqui, elevado a 1,9, né? Elevado a 1,9, igual, chegou em menos 954, e isso vezes, então, 0,4 elevado a menos 2,9. Tá? Fechei o parênteses. Igual menos 13.609, tá? Menos 13.609, vírgula 27, 0,27 aproximadamente. Né? O que é isso? Né? Isso daqui é a taxa instantânea de variação do número de ciclos, tá certo? O número de ciclos em relação ao comprimento, então em milímetros, tá? Então esse é o número de ciclos que vai reduzir para cada milímetro de variação. Tá? Então a gente precisa o nosso delta N, ele vai ser expresso então por o nosso valor de menos 13.609,027, é isso mesmo? 27, vezes a nossa variação de delta L, né, que é 0,02, né, ou seja, quantos milímetros isso daqui ele aumentou, tá? Então a gente vai tomar o nosso valor que nós já tínhamos,
multiplicar ele por 0,02, tá? Então ele vai dar menos 272, menos 272,18, tá? Ciclos, tá? Então quer dizer que em, né, um aumento linear do nosso comprimento de 0,02, ou seja, de 0,4 para 0,42, a gente vai ter uma redução do número de ciclos em 272 aproximadamente, tá? Então uma taxa negativa de variação, certo? Gente, vamos para o próximo, tá? Rapidinho, esse aqui é bem mais rápido do que esse primeiro, tá? Então, a densidade da água do oceano, Rho, tá? Então, estamos falando da densidade em quilogramas por metro cúbico, depende da salinidade, S, em partes por milhão, ou seja, ppm, tá? E da temperatura em graus Celsius, tá? E use o mapa de contorno da densidade da água do oceano para obter uma estimativa de diferencial da densidade pelo diferencial de temperatura e o diferencial da densidade pelo diferencial da salinidade. Tá? Então, como que eu posso proceder, né, usando as curvas de nível, tá, ou mapa de contorno, para determinar uma estimativa para os nossos diferenciais? Tá? Então, nesse caso, nós temos aqui as curvas de nível, o eixo Y, então, ele representa a temperatura, o eixo X representa a salinidade. Tá? Então, no ponto A, o que nós temos aqui no ponto A? No ponto A curva de nível traz para a gente que a salinidade é de 33 ppm, tá? E que a temperatura é de 15 graus Celsius no ponto A, tá? Ou 15 graus Celsius de temperatura e 33 ppm de salinidade. Né? Então, é essa informação que nós temos. Tá? Então, a gente pode perceber que a massa específica, ρ, né, ela está sendo fornecida para a gente por uma função de duas variáveis, nas quais ela depende da salinidade S e depende da temperatura T. Tá? Eu não tenho a função, eu só tenho as curvas de nível. Tá? Então eu posso estar estimando os nossos diferenciais pelas taxas médias de variação. O que seria isso? Eu poderia falar, olha, a variação ou o diferencial da densidade em relação ao diferencial de temperatura, tá, pode ser aproximado pela variação da densidade pela variação da temperatura, tá? Entre dois pontos. Então, se a gente olhar aqui, a gente está tomando a variação da densidade pela variação de temperatura, tá? A temperatura está no eixo vertical, né? E a gente tem as curvas de nível. O que a curva de nível indica? Ela indica exatamente a densidade, né? Eu estou aparecendo aqui, não deu para ver, né? Essas curvas de nível indicam exatamente a densidade, tá, que nós temos para aquele ponto. Então, sobre essa superfície, nós temos uma densidade de 1,023. Nessa superfície, né, nessa curva de nível, 1,0235. Né? Então, a gente percebe aqui a relação dessas curvas de nível apresentando, então, o valor dessa densidade. Tá? Então, como que eu quero? Né? Qual que é a variação? Para esta variação, essa estimativa em A, eu posso tomar de A para B. Né? Por quê? A variação em relação à temperatura, eu assumo que a salinidade é dada como constante. Tá? Então, a gente tem de A para B, qual é a variação da nossa densidade, né? Ou massa específica. A gente está saindo de 0,0245, que é a linha, a curva de nível em A, para a curva de nível em B, que é de 0,0240. Tá? Então a gente vai fazer essa diferença entre esses dois valores, né, da nossa curva de nível. Então a gente vai ter aqui 1,024 menos o do nosso ponto, que é de 1,0245, tá?
dividido então pela variação da temperatura, tá? A temperatura em A é 15, em B, gente, essa aqui a graduação está em 1 em 1, né? Ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? Então a gente tem aqui 17 menos 15, tá? Então a gente vai ter que essa nossa variação média, né, ou nossa aproximação, nossa variação diferencial da densidade pelo diferencial de temperatura, vai ser dado por, né, então vamos pegar calculador, fazer aqui 1,040 menos 1,0245, tá? Então 0,0155 dividido por 2, tá? Deixa eu só confirmar se eu não fiz nada de errado na expressão. Era 2. Esqueci, cometi um erro aqui sim. É 1,0240 menos 1,0245, tá? Que vai dar 0,05. São 2 zeros. Na verdade, 3 zeros. Tá? A gente tem essa variação dividida então por 2, né? Então divido por 2, ele vai apresentar aqui menos 2,5 vezes 10 a menos 4, ou, se a gente preferir, menos 0,00025, o que, né? Quilogramas metro cúbico por grau Celsius, tá? Isso é a relação de temperatura. Então, a variação de quilogramas metro cúbico por grau Celsius, né? O quanto que teve de variação dessa massa específica ou densidade da água no oceano. E a outra pergunta é quanto que se dá essa variação, né? Utilizando a relação, então, em comparação à salinidade, tá? Então vamos fazer aqui rapidinho em comparação com a salinidade, para ver quanto que a gente vai ter de variação, tá? Bom, para a variação em relação à salinidade, a gente vai tomar então do ponto A para o ponto C, tá? Que a salinidade está no eixo horizontal, certo? Então a gente vai ter que o nosso diferencial da densidade em relação ao diferencial da salinidade vai ser aproximadamente igual à variação da densidade pela variação da salinidade. Lembrando que isso é apenas uma estimativa, tá? Então a gente vai sair de 1,0245 e vai para 1,0250, tá? Então 1,0250, nossa pressão no ponto C, pressão não, né? Densidade no ponto C, menos a nossa densidade no ponto A, que é de 0,245. Ah, isso mesmo? Dividido, então, por a variação da salinidade, né? Então, a nossa salinidade, ela saiu de 33 e foi para... aqui é 33,5, então cada unidade aqui é de 0,1, tá? Então ela foi aqui para 33,7, tá? Então 33,7 menos 33,0. Tá? Então a gente vai ter aqui a nossa variação, vai ser uma variação positiva nesse caso, né? A nossa densidade está aumentando, então 0,005 dividido então por 0,7. Tá? Então a gente tem que o nosso diferencial da massa específica ou densidade em relação à salinidade vai ser igual a 0,0005 dividido por 0,7
vai ser igual a 7,13 aproximadamente, 14, vezes 10 a menos 4, que seria então 0,000714 quilogramas por metro cúbico, tá? Para cada ppm de salinidade, tá? Gente, fico por aqui. Grande abraço. Qualquer dúvida, entre em contato. Fui!